Olá, participantes, boa noite. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o plano MSB. Esse nosso plano é um plano voltado para os aposentados e o reajuste dele assusta pelo montante, né? Um reajuste que surpreendeu até a nós que estávamos aqui, né? Estamos acompanhando esse plano já há um tempo, a gente sabe que o plano de aposentado ele é um desafio maior do que nos outros planos, mas o comportamento de utilização desse plano no último ano foi realmente devastador agora para o reajuste da mensalidade. E como o Metros tem o propósito de prestar saúde para os aposentados, a gente achou por bem abrir uma live para apresentar tudo o que aconteceu no ano de 2024, que está levando a esse resultado de reajuste. Esse reajuste acontecerá em agosto, não é agora, mas nós começamos a divulgar com antecedência, porque a gente entende que para muitas pessoas esse aumento inviabilizará a continuidade do plano. Então, nós estamos estudando alternativas também para não deixar as pessoas soltas no mercado. Por quê? Todo o mercado de saúde é muito caro, e ingressar em um plano de saúde novo depois dos 59 anos não é uma tarefa nem fácil e nem barata. E o Metros está estudando alternativas para que este público possa continuar conosco neste plano ou em outros planos, com outros formatos, outros desafios, mas com a intenção de mantê-los aqui conosco, porque, afinal de contas, a nossa existência é para cuidar de vocês e a gente não quer perder nenhuma vida. Claro que as notícias são difíceis, são duras, e a gente não faz mágica, né? Mas nós estamos aqui para explicar tudo o que aconteceu, explicar o quanto cada um de vocês pode colaborar para que o plano funcione melhor. E nós dividimos, portanto, essa apresentação numa parte em que a Cícera, que é a diretora de saúde, vai apresentar as intercorrências aí do ano, os números do ano, e depois a gente vai fazer um bate-papo e vai falar um pouquinho de novas perspectivas também. Não vamos apresentar o plano novo hoje, mas já vamos dar um sinal, né? Depois faremos uma nova conversa para explicar a estrutura dos planos que a gente está montando para acolher quem eventualmente não possa ficar nesse plano. Os planos novos estarão no ar antes da rodada do reajuste, inclusive a gente vai fazer, a área de comunicação também está preparada para questionar as pessoas se elas vão se manter, se elas vão migrar, e a gente pretende explicar, fazer mais encontros para a gente poder debater o que a gente quer, como a gente pode atender e melhorar os números. Claro que tem um fator que é um fator em que a gente não consegue interferir, que é o quanto as pessoas ficam doentes e o quanto elas precisam utilizar o plano de saúde. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer, e aí a gente quer conversar com vocês um pouquinho sobre isso, mantendo aqui o nosso compromisso de que, independente de ser difícil, de serem notícias que a gente não gostaria de dar, a gente gostaria de dar reajuste zero, como já demos em algumas vezes, mas com compromisso de transparência e de honestidade, de vir aqui mostrar o que está acontecendo, mostrar todo o trabalho de gestão e mostrar o que levou a essa situação. Por isso a gente colocou esse nome chamativo na live, que é também para que as pessoas não se surpreendam, né, para que elas atentem que o reajuste é um reajuste bastante significativo. Então é isso, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Cícera, que é a nossa diretora de saúde, que vocês já conhecem, e ela vai apresentar com um pouquinho mais de detalhe a situação do MSB. Hoje a gente não vai falar dos outros planos, por quê? Os outros planos tiveram reajustes da média do setor, né? O MSE foi em 15%, o pessoal que é copatrocinado também foi em torno de 15%, o odontológico não teve reajuste. Então, o nosso problema hoje é o MSB, que é o plano que está um grande número de aposentados. Os outros planos nós vamos deixar para... A gente já falou um pouquinho na live anterior e a gente entendeu que não tinha necessidade de avançar muito na conversa,
porque o reajuste ainda estava dentro do limite aceitável. Agora, esse daqui, realmente, ele está numa situação muito delicada. Então, Cícera, boa noite, bem-vinda. Vamos ao nosso assunto difícil, mas que a gente precisa enfrentar para encontrar juntos a solução aqui para o encaminhamento do MSB. Obrigada, Alexandra. Boa noite, beneficiários. Bom, como a Alexandra disse, é um assunto difícil, né? A gente não gostaria de dar notícias melhores, mas é a realidade e todos os nossos cálculos, né, de reajustes, cálculos atuariais, são feitos baseados em resultado de balanço, em resultado atuarial, são números financeiros, né? Então, eu vou estar apresentando, eu vou colocar minha apresentação. Mas agora a gente vai iniciar a apresentação contando, né, o que aconteceu durante o ano de 2024 com o MSB, que levou à decisão, né, devido aos cálculos atuariais, do reajuste de 47,34%. Então, a gente vai começar a apresentação, pode passar. Primeiro, só para a gente ter uma ideia de quais são as características do plano MSB, porque a característica dele é muito importante para a gente chegar numa decisão de que, com relação à sinistralidade, né? Quais são os valores da sinistralidade, por que a população, qual o tipo de população, se são população envelhecida. Então, tudo isso, ele faz parte do plano, né? Faz parte de todo o contexto de um plano, então é importante a gente olhar. Então, o MSB, ele tem 5.258 vidas. Os nossos beneficiários, eles estão numa faixa etária acima de 59 anos, então, são uma população que já é considerada uma população envelhecida perante o mercado. A nossa média de idade dos beneficiários é de 57 anos, né? Então, isso é importante para a gente poder avaliar e ver quais são os casos que tiveram durante o ano de 2024 e que permanecem realmente no plano. Pode passar. Aqui a gente traz todas as despesas do ano, né, de todos os planos, como a gente está colocando no MSB, a gente teve uma despesa durante o exercício de 113 milhões, 115 milhões. Essa despesa, em comparação com o ano anterior, ele teve um aumento de 33%. Então, se eu comparar tudo aquilo que eu tive no ano de 2023 com tudo que aconteceu no ano de 2024, as internações, as consultas, os exames, a gente teve um aumento de 33%. E aí, quando a gente olha, pode passar, quando a gente olha por faixa etária, então lá é a despesa total, 115 milhões foi o que a gente gastou total no ano. Quando a gente divide essas despesas por faixa etária, a gente tem as variações por faixa, né? Porque as mensalidades, elas são cobradas por faixa etária. Então, na hora que a gente vai olhar a sinistralidade, a despesa, a gente também olha por faixa etária. Quando a gente olha todas as faixas, né, com exceção de 2 faixas, a gente teve um aumento bem significativo. A primeira faixa, que é a faixa do 0 ao 18 anos, a gente teve um aumento de 101%. Então, tudo aquilo que eu gastei no ano de 2024 aumentou 101%, ou seja, dobrou em comparação a 2023. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas por que teve esse valor tão expressivo numa faixa etária tão pequena? Aqui a gente lembra que a gente tem as crianças, que a gente tem pessoas que fazem tratamentos, que têm terapias, e isso acaba tendo um custo, né? Não só um custo unitário, mas um custo total por conta da quantidade de terapias bem elevada. E aí a gente teve um aumento significativo. Quando a gente olha para a última faixa, que é acima de 59 anos, a gente percebe que teve também um aumento de 31%. Então, só essas 2 faixas, ela já me deu um aumento bem significativo para o plano, que, no geral, o meu custo per capita, ou seja, o quanto que custou por pessoa que utilizou o plano, foi de 1.814 no ano de 2024, enquanto no ano de 2023 foi de 1.392. Então, esse crescimento na despesa, ela é significativa na hora que você vai olhar a sustentabilidade do plano, né? Então, quando você olha o total de receita que a gente tem no plano com o total de despesa, isso dá um descasamento, que a gente vai estar mostrando logo em seguida. Pode passar. Antes de falar da nossa sinistralidade,
Só um exemplo para ficar mais claro, né? Porque a gente que é do setor da saúde, que está ali todo dia, fica muito fácil de entender. Mas é importante a gente deixar bem claro os conceitos. O que é taxa de sinistralidade, né? Vocês podem ouvir, todas as pessoas que têm plano de saúde, ou na televisão, enfim, as notícias, sempre falam de taxa de sinistralidade. É um indicador que é feito da seguinte forma: eu pego tudo aquilo que eu tive de receita no plano, através do quê? Através das mensalidades, dos aportes, né, dependendo do plano, mas no caso do MSB são as mensalidades, as coparticipações e tudo aquilo que eu tive de despesa, que foi tudo aquilo que foi utilizado durante o ano, com internação, com cirurgia, com consultas. Quando eu faço essa conta, eu tenho o indicador que é a sinistralidade. Então, se eu pegar um exemplo, né, eu tenho 1 milhão de receita, eu arrecadei 1 milhão de receita, e eu tive 800 mil de despesa, então a minha sinistralidade ficou em 80%. Tá ok, ela ficou numa linha, né, que para o mercado é considerada uma linha normal de um plano saudável, 80%. Um outro exemplo que eu trago é ao contrário, né, quando eu tenho uma despesa maior do que a minha receita. Então, um exemplo aqui, a gente colocou uma receita de 1 milhão, para uma despesa de 1 milhão e 200. Então, ou seja, eu tive uma despesa maior do que a receita, que foi o que aconteceu com o MSB. Então, a minha sinistralidade aqui ficou 120%. Quanto mais passa de 100%, maior é o índice de despesa nesse plano. Maior é o risco de não sustentabilidade do plano, de não equilíbrio financeiro. Quando eu tenho um índice de 80, 85, que o mercado pratica, 90, até 100%, ele está ali. Quando chega no 100%, eu tive a minha receita e a minha despesa ali batendo, que é um risco, né? Porque qualquer eventual caso que aconteça pode impactar mais a despesa e pode ter realmente desequilíbrio. Mas qualquer número acima de 100%, ele já é um risco de sustentabilidade e de equilíbrio para o plano. Então, o que aconteceu com o nosso MSB no ano de 2024? Pode passar. A gente vai aqui continuar, né? Eu só peço para, por favor, passar o slide. E a gente vai continuar falando da sinistralidade, né? A gente estava explicando como que calcula a sinistralidade, o que é a sinistralidade de um plano, e a gente chegou a mostrar aqui alguns exemplos com relação quando a sinistralidade ela é acima de 100%. Né? Então, a gente chegou no exemplo número 1, a sinistralidade é menor, e o exemplo número 2, a sinistralidade é acima de 100%. E aí a gente vai para o caso do MSB, que essa parte é importante. Então, quando a gente termina o exercício, né, a gente apura de janeiro a dezembro, a gente apura todas as receitas que obtiveram no plano. Né, isso quem faz é o nosso atuário, né, isso é feito depois que termina o exercício, então ele pega todos os registros contábeis que são auditados por uma auditoria, né, que no nosso caso é a Price, que faz a nossa auditoria independente, e verifica o quanto tem de receita. No ano de 2024, a gente apurou no 89 milhões de receita no MSB. E é feito a mesma coisa para as despesas. Então, verifica todas as despesas que teve no plano, por faixa etária, por tipo de despesa, e a gente chega no total. O total da despesa do MSB, ele chegou a 115 milhões. Então, a nossa taxa de sinistralidade, fazendo a conta que eu apresentei, ela foi de 128%. Ou seja, acima de 100%, o maior número de despesa, né, a gente teve nesse plano, o impacto significativamente, porque 28% a mais do que aquilo que eu arrecadei, e aí, baseado nesse resultado, a gente vai estudar qual é o impacto para o reajuste nesse plano. Por que o reajuste? Por que tem que se dar reajuste? Porque se eu não reajustar a mensalidade, para que ela consiga suportar as minhas despesas, esse plano desequilibra, né? Esse plano, ele não pode dar continuidade, a gente não pode continuar com um plano desequilibrado, até perante as leis, perante a ANS, né? Perante todos esses órgãos reguladores. Então, o que a gente fez? A gente fez um cálculo, né, junto com o atuário fez o cálculo e verificou que para o MSB, devido a essa taxa de sinistralidade, o
o aumento necessário seria de 47%. Pode ir passando a apresentação, que fica mais fácil, né, com a apresentação na tela. 47,34% é o nosso reajuste que vai acontecer a partir de agosto de 2025. Trazendo aqui um histórico do reajuste, a gente consegue visualizar que no ano de 2019, 2020, 2021, não tivemos reajuste, o reajuste foi zerado. Por quê? Porque a taxa de sinistralidade, ela foi inferior a 100%, né? E, no caso, a gente bateu aqui, no ano de 2021, 89,65%. Então, a gente estava com um equilíbrio financeiro confortável para manter o plano sem reajuste. Quando foi em 2022, fazendo esse mesmo rito de apuração de sinistralidade, a gente chegou no número de 104%. E aí, no ano de 2022, o reajuste foi de 15,75%, por conta dessa sinistralidade de 104%. No ano de 2023, a gente apurou a sinistralidade de 108,50%. E, na ocasião, o reajuste foi de 11%, por conta dessa sinistralidade. Agora, em 2024, a sinistralidade de 128% remete ao reajuste de 47,34%. Então, aqui eu trouxe histórico para a gente verificar que durante 3 anos não houve reajuste no plano, né? O plano ele estava sustentável, mas de 2022 em diante, a gente teve que praticar reajuste por conta da sinistralidade. Quem identifica, quem remete, qual é o percentual de ajuste, é o cálculo da sinistralidade. Então, vai depender muito de quanto foi a despesa e a receita arrecadada. A receita a gente acaba não aumentando muito, porque a receita ela só é aumentada por conta do reajuste, mas a despesa ela aumenta de acordo com o uso, né? De acordo com a doença, de acordo com os procedimentos, com o tipo de procedimento que eu tive durante o ano, e no nosso caso do MSB, como a nossa população ela é acima de 59 anos, a gente tem aí um índice maior de uso, de utilização do plano e com doenças crônicas, né, com tratamentos oncológicos, e isso acaba encarecendo as despesas. E aí, dando continuidade nas explicações, pode passar, a gente olha também dentro do plano aonde que está distribuídas essas despesas, né? Que a gente gasta com o quê? Quais são as despesas assistenciais? Então, a gente tem material, medicamento, tem toda a parte de exames, de internação, toda a parte de diária, quando você tem internação, as taxas que o hospital cobra, tudo isso a gente tem controlado e segregado por conta, cada relatório ele vai dar uma informação. Quando a gente olha o MSB, a gente verifica que grande parte dos gastos estão nos materiais. Por quê? Porque são materiais que são utilizados em procedimentos, em cirurgias, são aqueles materiais que a gente chama de OPME, são materiais especiais necessários para fazer um tipo de procedimento, né? Uma cirurgia, um procedimento, uma intervenção. E esses materiais, grande parte deles são importados, então eles sofrem com a inflação e sofrem também com a alteração e impacto do aumento do dólar. Então, com todo esse cenário político que a gente tem, de guerras, né? Essa questão de dólar aumentando, tudo isso impacta os insumos, e isso acaba impactando na conta dessa internação, desse beneficiário. Quando a gente olha medicamentos, a gente tem medicamentos de alto custo. No nosso plano, a gente tem a cobertura de medicamentos de alto custo, que são medicamentos oncológicos e medicamentos para tratamento autoimune. São medicamentos caros, né? Tem uma representatividade grande. Então, nesse ano de 2024, a despesa com esses medicamentos, ela chegará a quase 20%. E aí a gente tem as demais despesas, né? Eu tenho despesa com os exames, que representou 13%, e aí as demais despesas que a gente vai colocando todo mundo numa caixinha, e aí a gente vai somando o quanto que teve de despesa durante o ano, né? De cada plano. No caso do MSB, a gente tem aqui destacado onde foi que a gente gastou os 115 milhões. Quando a gente passar para a próxima, por favor, a gente, como eu falei, né? A gente tem os insumos, né? Que é utilizado, que são os materiais,
e grande parte são importados, e também tem a inflação da saúde. A inflação da saúde, ela não é inflação medida de uma inflação normal, do IPCA, né? O IPCA, a gente tem um índice aqui de 5, quanto o IPCA deu no ano de 2023? 5,19, a gente teve a inflação de saúde que chegou a 12,7%. Então, ela é quase 3 vezes mais do que a inflação normal. Os custos médicos, hospitalares, eles sobem muito mais do que a inflação normal. Então, esse fator impacta a sinistralidade, né? Não só do Metros, não só do plano MSB, de todos os planos, mas que impacta quando você vai verificar quais foram as despesas que teve naquela determinada população. Pode continuar. E aí, quando a gente vai olhar a fotografia do MSB, e a gente verifica, eu tive a inflação, né, para todos os planos, eu tive a população do MSB, que é uma população já mais envelhecida, onde grande parte da população é acima de 59 anos, e eu tive casos que a gente chama que é de alta complexidade e de alto custo. Então, são os outliers, né? A gente chama de outliers, mas são casos que durante o ano, que a gente vai acompanhando, que a gente vai medindo, a gente percebeu que são beneficiários que tiveram despesas significativas, que estão em tratamento, que precisaram de cirurgia e precisaram de alguma intervenção, né, de procedimento com alto custo. No MSB, durante o ano de 2024, a gente teve 28 beneficiários que gastaram acima de 500 mil. Então, esses beneficiários, eles impactaram o plano. Então, uma população pequena, né? Eu tenho 5 mil vidas no MSB, 28 é uma população pequena, mas é uma população que gastou 19% do custo total do plano. Só essas 28 pessoas gastaram 19% do total da despesa do plano. E aí, quando a gente vai abrir no detalhe, verificar os tratamentos, os procedimentos, a gente verificou que dessas 28 pessoas, mais que a metade, ou seja, 54%, são tratamentos oncológicos. E a gente sabe que tratamentos oncológicos são tratamentos caros, são tratamentos a longo prazo, que acabam impactando o plano, né? Na verdade, porque o beneficiário ele tem todo o tratamento, não há nenhum tipo de coparticipação com relação a esses tratamentos, mas o plano, ele arca com essa despesa, né? O plano, lembrando, ele é um plano de mutualismo, né? Então, todos estão no plano, pagam mensalidade, uns utilizam mais, outros utilizam menos. Mas o plano, ele é mutualismo, né? Então, todo mundo contribui, uns podem usar, outros não podem usar, mas ele tem que ter lá a sua sustentabilidade financeira, o seu equilíbrio financeiro para ele poder operacionalizar, para ele poder operar. E quando a gente olha essa listinha de 28 outliers, a gente percebeu que 93% dessa população é acima de 59 anos, que é a característica do plano MSB. Então, quando a gente vai olhar o plano MSB, que a gente vai comparar com o mercado, é importante que a gente olhe a população. É importante a gente ver faixa etária, porque é a faixa etária que vai determinar o gasto do plano e o risco que esse plano tem. Porque se eu tiver, como no caso tivemos, uma pequena população com um gasto bem expressivo, isso acaba impactando significativamente as despesas. Nesse exercício de 2024, desses 28 beneficiários, 10 foram a óbito. E a gente sabe por pesquisas que quando o beneficiário está, né, quando a pessoa está no fim, né, do seu período de vida, ela acaba gastando mais com saúde, né, com tratamentos, por conta da doença, das comorbidades, e eles chegam até a dizer que é 8 vezes a mais do que ele gasta do que um beneficiário, né, numa idade normal ou num período normal gasta. Então, esses fatores contribuíram para que a minha despesa do MSB durante 2024 fosse de 115 milhões e que representasse 128% de sinistralidade. Então, essa é uma explicação que a gente está trazendo aqui para vocês, né? A gente tem todos os detalhamentos, que ela resume o porquê
da sinistralidade, né? O porquê do aumento da sinistralidade. E aí a gente vai trazendo mais detalhes aqui para vocês. Então, na próxima slide, pode passar, a gente traz mais informações, né? Então, eu já falei que no MSB a gente tem 63% da população são pessoas acima de 59 anos. Aí você fala assim, então, mas isso é muito, é pouco. Vamos no mercado. Quando a gente olha no mercado e a gente olha as medicinas de grupo, essa taxa de 59 anos está em torno de 15%. Quando você olha as autogestões, que no caso é igual ao Metros, né, que são empresas que têm um patrocinador, que fazem a sua administração, são as autogestões, esse número é de 27%. Então, o MSB, ele tem uma característica dele, que não, a gente não se compara com o mercado. Então, é importante a gente deixar isso bem claro. A idade média, 57 anos, é uma idade média realmente alta, né, considerada idosa para o mercado. Então, isso também contribui. 31% dos nossos beneficiários têm acima de 70 anos. Também há uma contribuição por conta do tratamento que ele faz, das comorbidades que vão aparecendo, que vão surgindo, né? A gente tem todo o nosso trabalho de fazer a prevenção, os nossos programas de cuidado com a saúde, mas enfim, uma hora, e aí com a idade chegando, sempre aparece alguma comorbidade, algum tipo de diagnóstico que precisa ser tratado. Então, quando a gente olha no total de despesa do plano, a gente verifica que 84% foram registrados desses beneficiários acima de 59 anos. Então, é uma população realmente que traz um impacto significativo para o plano, tá? Vamos para o próximo. Quando a gente fala de outliers, né, de beneficiário que gastou, é claro que a gente tem aí, por natureza, cuidar da vida, né, da saúde dos nossos beneficiários, e a gente também olhar de perto o que está acontecendo, porque a gente tem médicos auditores, a gente tem todo um processo aqui que a gente avalia, né, o diagnóstico que o hospital está solicitando, até para evitar fraude, né, para evitar tratamentos desnecessários, tratamentos que não são cobertos pela legislação, que não têm eficácia, que não tem comprovação científica. Nossos auditores médicos trabalham com comprovação científica, tudo é analisado. Quando a gente olha, a gente vê o ranking desses beneficiários, né? São os 28 beneficiários que gastaram acima de 500 mil. E vocês podem verificar por esse gráfico que grande parte gastou na casa de 1.500.000, né? Um beneficiário. Então, tudo isso acaba acarretando na sinistralidade do plano. Então, é importante a gente verificar, porque às vezes a gente tem, né, alguns beneficiários que falam, mas eu não gasto, eu tenho um plano, eu não utilizo, eu não gasto, né, graças a Deus não utilizou, não teve necessidade, mas alguns precisaram utilizar e utilizaram realmente de uma forma intensa por conta do seu diagnóstico. Né? Na saúde, a gente costuma dizer, o desafio da gestão da saúde não é tratar com o hospital, não é fechar tabela, não é fazer procedimentos, nada. O nosso desafio maior é que a gente não sabe, a gente não consegue prever a previsibilidade de saber quem vai ficar doente e qual a doença que a pessoa vai ter. Isso não existe. Né, com ninguém. A gente tem estatísticas, a gente tem informações, né, baseado em critérios, né, de avaliar, se tem pressão alta, se tem algum tipo de comorbidade, qual o tratamento que faz, se vai muito no pronto-socorro, a gente consegue verificar, mas a doença que vai surgir e o tipo e a velocidade do tratamento, a gente não consegue fazer essa previsão. Por isso que o estudo atuarial, ele é feito anualmente, né? Ele faz todo ano, né? E terminou o exercício, no ano subsequente ele é feito para avaliar todos esses pontos que eu coloquei. O comportamento da população, o quanto foi gasto, né? Qual tipo de sinistralidade que está ocorrendo. Lembrando que o Metros, por ser uma autogestão, ter uma administração bem próxima dos nossos beneficiários, a gente tem o controle, né? Baseado em relatórios, em números, em indicadores de tudo que acontece em termos de despesas e receitas no plano de saúde. Então, a gente consegue fazer essa gestão e trazer algumas ações para a gente minimizar e mitigar o risco. Então, por exemplo, uma das ações que é importante mencionar, nós temos uma equipe que cuida
só dessa parte de materiais, que são os OPMEs. Essa equipe, ela faz a compra desses OPMEs. Então, ao invés de eu comprar do hospital, onde o valor, né, ele é maior, tem a taxa, tem a margem do hospital, a gente compra diretamente do fornecedor, né, fazendo cotações para verificar qual o preço que está melhor, sempre prezando pela qualidade, sempre prezando pela referência técnica, mas só o fato da gente comprar diretamente, a gente já consegue um desconto. Então, tudo isso é custo evitado. A auditoria que a gente faz nos hospitais, nas contas, nos prontuários médicos, né, o acompanhamento juntos com os grandes hospitais, tudo isso mitiga, né? Na live anterior, que eu trouxe todos os planos, os resultados de todos os planos, eu também trouxe o quanto que a gente mitigou, né, quanto a gente evitou de custo, senão o custo podia ser muito maior daquilo que realmente foi contabilizado, daquilo que foi registrado. A próxima. E aí a gente trouxe aqui, né, o beneficiário, ele tem uma coparticipação, ele paga a coparticipação, a gente sabe que tem uma tabelinha de coparticipação, então no caso de internação, por exemplo, o beneficiário paga R$150, mas não importa o que ele vai gastar no plano, né? Não importa o que ele vai gastar, se ele vai fazer uma cirurgia, se vai ter que ter materiais, quanto tempo ele vai ficar na UTI, qual o prazo dele de UTI, quais são as diárias que ele vai utilizar, isso não importa, tá tudo coberto pelo plano. Então, a gente trouxe um exemplo aqui, só para deixar bem, assim, embasado, que quando a gente vai fazer a conta, a gente utiliza também não só a arrecadação, que é através da mensalidade, mas também a coparticipação. Mas olha o tamanho da coparticipação. Quando eu pego um beneficiário que teve um custo de R$1,5 milhão, a coparticipação dele foi apenas de R$634. Claro, porque a coparticipação dele é pequena. Então, assim, nesse caso, e a forma como o plano está montado, está estruturado, ele está dando uma segurança, né, para aqueles que precisam, para aqueles que vão utilizar, para aqueles que precisam de um tratamento caro, um tratamento extenso. Então, só para exemplificar que tem coparticipação, mas a coparticipação, ela não é arrecadatória, ela não é para arrecadar, para ajudar financeiramente no plano, ela é mais por conta até de ter, né, a gente chama assim, que a gente é um fator educacional, né, tem que ter, porque na verdade tem as características, tem as consultas, os exames sempre tem uma coparticipação para poder moderar o uso, né, para poder ter aí um bom acompanhamento, mas não para financeiramente. Então, acho que é um ponto que é importante a gente frisar, porque alguns têm dúvida com relação a isso, né? Ah, mas eu pago coparticipação, eu já pago o meu tratamento. Não, coparticipação é uma coisa, o tratamento que você fez é outra história, né? Dependendo do tratamento, ele tem realmente um custo bem elevado. Próxima. O envelhecimento da população, né? Então, não vou repetir, mas a gente já comentou, então, a maior incidência, infelizmente, de câncer, de múltiplas comorbidades, então tem os altos custos, os outliers, né? Pessoas com doenças crônicas, com doenças graves, e toda essa característica de situações de diagnóstico, eles estão mais presentes numa população mais envelhecida, que é o caso do MSB. Próximo. A gente tem os nossos programas, né? Então, uma das ações que a gente implantou já há alguns anos, são os nossos programas de prevenções, principalmente para as questões crônicas, né? Então, a gente tem aí 5 programas que a gente faz de qualidade, né? A gente tem o de bem com a mente, o de bem com a postura, o de bem com o peso, o de bem com a vida. Um vai tratar da parte psicológica, o outro vai tratar da sua questão de obesidade, e aí a gente tem o de bem com a coluna, que a gente tem aí uma população que tem, né, comorbidades, ou então algum tipo de diagnóstico relacionado à postura, então a gente tem um programa, então todas essas nossas ações, elas são para que a gente consiga trabalhar com esses beneficiários, ajudar esses beneficiários e evitar, né, evitar doenças graves, diagnósticos mais graves. Então, tudo isso a gente está trabalhando, isso é longo prazo, né, não é a curto prazo, mas a gente trabalha a longo prazo para a gente poder mitigar realmente esse custo e essa doença aí, quando chega, ela chega de um valor exorbitante e acaba impactando e até trazendo consequências mais sérias para o beneficiário. A gente tem um programa também de gerenciamento de casos complexos, então, assim, um dos pontos bem importantes, né, grande parte desses beneficiários aqui, 24 beneficiários que estão assistidos por esses programas
eles pertencem ao MSB. Esse programa é um cuidado de coordenação, né? Eu tenho um médico, eu tenho uma enfermeira, eu tenho uma equipe técnica que cuida desse beneficiário, né? Acompanha, são beneficiários que estão em home care ou estão em tratamento, né? Algum diagnóstico bem complexo, onde os médicos vão acompanhar e, junto com a equipe médica, verificar qual o melhor diagnóstico, qual o melhor desfecho. E a gente fazendo todo esse trabalho de coordenado, a gente também tem a questão financeira, né? O cuidado, o acolhimento é a questão financeira. O acolhimento para o beneficiário, para a família, porque a família, quando tem um acompanhamento de perto do Metros, a gente tem relatos aqui de esposo, de família, de filhos que se dizem seguros com relação ao acompanhamento, uma segunda opinião, tirar uma dúvida, poder ligar e tirar dúvida com relação ao caso específico. A gente atendeu no ano de 2024 24 pacientes, é um programa que a gente estabeleceu a partir do segundo semestre de 2024, para esse ano de 2025 a gente vai dar continuidade, que a gente já conseguiu ter um custo evitado. Então, no MSB, a gente também conseguiu trabalhar com esse beneficiário para mitigar, para realmente reduzir, né, o impacto desse custo. Próximo. E aí, como é que está o mercado de saúde, né? Então, o mercado de saúde, ele está muito complexo, né? A gente tem aí participado, a gente participa da Unidas, que é uma entidade que centraliza aí todas as autogestões a nível nacional, e o mercado como um todo. Então, a saúde, ela vem tendo realmente um aumento significativo em todos os procedimentos, né? Então, a gente tem aqui dados, esses dados são fornecidos pela própria ANS, que para todos, né, para as internações, para as despesas com consultas, para exames, a gente teve aí cerca de mais de 30% de aumento do ano de 2023 para 2024. Com relação aos procedimentos, que são as cirurgias, né, que tem um custo mais elevado, a gente teve uma representatividade de um aumento de quase 40%, 37,9%. Chegou a 1 bilhão e 900. Então, é um valor bem significativo. Quando a gente olha para todas as internações, né, a nível do mercado de saúde, para todas as operadoras, teve uma representatividade de 5,7% de aumento com relação ao ano anterior. Então, não é só o Metros que está passando por esse momento de aumento de despesa, é o nosso momento atual de mercado, né? O custo da saúde está muito elevado, as pessoas estão adoecendo, os tratamentos estão ficando caros, e aí a gente tem aí esse reflexo quando a gente vai olhar as contas e quando a gente vai fechar os números dos nossos planos de saúde. Portanto, o reajuste ele é necessário para o equilíbrio, né? Eu sei que a gente sabe, eu, Alexandra, a gente vem aí amargando, né, esse resultado, desde quando a gente teve o resultado atuarial, mas é a realidade, né? Então, assim, a gente tem que ser muito transparente, e a gente está aqui sendo muito transparente, colocando as contas para vocês, e essas contas estão disponíveis para quem quiser visualizar, mostrando a realidade com relação à performance do MSB. A justificativa, né? O porquê dos 47,34. Da onde que saiu os 47,34? Então, esses fatores são os fatores que realmente contribuíram para esse aumento. Dando continuidade, pode passar? A gente olha o MSB e a gente faz uma comparação com o mercado. Eu trouxe até algumas tabelas de mercado, só para exemplificar, né? Depois a live fica gravada, se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma, mas a gente primeiro olha para o nosso plano, né? O que ele tem de diferencial com o mercado? Então, a gente sabe que, primeiro, né, o Metros, ele não tem fins lucrativos. Então, a gente não trabalha aqui para gerar receita. A gente trabalha para cuidar da saúde dos beneficiários e da previdência dos nossos participantes. A gente tem um atendimento diferenciado? A gente tem, porque nós, da diretoria, nosso corpo técnico, a gente tem acesso direto, os beneficiários podem acessar através da nossa central de relacionamento, através do nosso canal de WhatsApp, a gente olha os casos específicos, a gente avalia, né, junto com a equipe médica, manda para a equipe técnica avaliar, a gente faz tudo com muito cuidado. Então, esse é um diferencial. Quando a gente olha
e aí eu vou mostrar em seguida, o mercado, como ele pratica em planos que tem uma característica muito parecida com a nossa, a gente verifica que as mensalidades são maiores que a nossa. Então, a gente chegou, né, na conclusão que o valor que estava sendo praticado no MSB era um valor inferior pela qualidade que ele tem e pela rede de credenciados que ele tem. A gente tem mais de 1.000 credenciados na rede. A gente tem quase 90 hospitais. A gente tem home care. Então, a gente tem uma cobertura que quando a gente vai procurar no mercado e a gente vai comparar, porque para comparar no mercado, eu preciso comparar coisas iguais, né? Senão eu tenho muita diversificação no mercado. Quando a gente compara o mesmo produto, né, o mesmo plano, a gente verifica que a mensalidade do MSB que a gente estava praticando realmente estava inferior do que o mercado pratica. Então, é importante deixar claro também que a gente também faz benchmark, a gente também olha, pode passar próxima, por favor, as medicinas de grupo, a gente olha as seguradoras, cada um tem uma característica, e a gente olha também, pode passar, por favor, as autogestões, que são as autogestões que também são administradas da mesma forma que o Metros é administrado. E a gente verifica que os planos que têm a característica igual ao MSB estão além do valor da mensalidade, mesmo com os 47,34%. A gente entende que é um valor significativo, né? A gente sabe disso, a gente tem a total clareza de que a população é uma população até dos aposentados, né, grande parte são aposentados, que realmente é difícil, né, essa questão financeira, porque não é só dele, também é da esposa, é do marido, enfim, mas a gente tem que comparar a realidade com relação à comparação com outros planos do mercado. Existem outros planos com valores inferiores? Existem. Mas qual é a cobertura? Quanto tempo demora para você ter o seu exame aprovado e liberado, a sua cirurgia? O Metros libera, as consultas praticamente a liberação ela é automática, o sistema já libera. Exames, se for simples, o sistema também já libera automático. Se for exames mais complexos, que eu preciso que um médico avalie para verificar realmente a pertinência, ele demora de 1 a 2 dias. 90% das solicitações de exames são liberados no primeiro e no segundo dia. 90%. Casos muito específicos a gente libera no terceiro dia. E quando a gente fala de internação, você imagina uma internação onde a pessoa fica ansiosa, já tem a data, o médico até ele já sai do consultório com uma data prevista. Você imagina depender do convênio para autorizar. As nossas autorizações, elas saem em menos de 10 dias. A ANS preconiza que a operadora tem 21 dias úteis para liberar. Só que a gente, com a nossa excelência de, né, assim, sempre trabalhar com qualidade, olhar o nosso beneficiário, fazer um tratamento de perto, a gente está fazendo essas liberações, montou toda uma estrutura, né, essa estrutura com os nossos colaboradores, mas com fluxo de processos, com ferramentas, com um sistema para agilizar. E essa agilidade, ela contribui muito para o beneficiário. A satisfação do beneficiário em ter o seu procedimento liberado em curtíssimo prazo. Então, é importante a reflexão, quando a gente olha em outras operadoras, se há realmente essa tratativa, se também tem essa característica, porque essa é a nossa característica. Então, acho que é importante a gente deixar mencionado, né? Vamos para o próximo? Já estou finalizando, né, para a gente entrar nas perguntas, que é importante a gente saber o que vocês, né, se ainda tem alguma dúvida, o que vocês querem saber, mas só para fechar, a gente trouxe aqui os principais, é claro, de uma maneira muito sucinta, muito objetiva, mas os principais impactos do reajuste do MSB, lembrando que esse reajuste ele vai ser praticado a partir do dia 1º de agosto, então, a partir da mensalidade de agosto, o reajuste vai ser praticado, e aí a gente vai fazer uma próxima live para falar de 2 planos que a gente vai implantar ainda em julho, né? A gente não trouxe aqui para a gente não misturar os assuntos, mas são 2 planos com mensalidades mais acessíveis, com valores inferiores, né?
tanto para atender a nossa população de beneficiários aqui de São Paulo e fora de São Paulo, com um preço mais acessível. É claro, com uma estrutura diferenciada, né? Vai ter porta de entrada, né? Vai ter uma clínica que vai fazer todo o cuidado integrado e vai ter todo um fluxo de processo que a gente vai explicar direitinho. A gente vai ter em um dos planos, a gente vai ter o Hospital Beneficência Portuguesa, que é um hospital realmente que tem um desfecho com uma qualidade muito significativa, e a gente vai fazer logo, né, acho que nas próximas semanas, aí a gente está, a nossa área de comunicação está programando para a gente apresentar essa alternativa. Caso vocês entendam que os 47,34 de reajuste no MSB vão realmente impactar e dificultar a questão financeira, né, a impossibilidade de pagamento, a gente tem duas alternativas para vocês, que a gente vai apresentar na próxima live. Então, por hoje, né, Alexandre, eu encerro aqui a minha apresentação com os números, né, são muitos números, são dados muito técnicos, mas estou à disposição aqui para as perguntas. Gente, eu vou iniciar aqui já respondendo o seguinte: o Metros é todo auditado pela Price, né, que é uma das 5 melhores auditorias que a gente tem, então todas as contas estão disponíveis para auditarem. Vocês têm os representantes eleitos que acompanham toda essa auditagem. A gente trabalha com uma empresa que faz o cálculo atuarial, que eu esqueci o nome da empresa agora, deixa eu até pegar aqui para falar. A Ueda, isso. A Ueda, ela é uma empresa especializada em fazer cálculos de saúde, e é muito importante que vocês compreendam, gente, que, primeiro, ninguém quer excluir os aposentados, não é essa situação, né? Então, as pessoas ficam revoltadas, às vezes chega aqui um monte de mensagem falando, vai acabar com o plano, quer acabar com os aposentados, suspeitas de fraudes e rombos. Gente, o nosso grau de auditoria e de governança, ele é altíssimo, ele é conferido por todos os representantes eleitos que vocês elegem. A gente usa as melhores empresas de consultoria, a gente colocou sistema para evitar fraude praticada pelos participantes e pelos médicos, porque sim, acontece, e eu não posso garantir que isso não esteja acontecendo neste momento, mas posso garantir que tudo que a gente tem conhecimento, a gente corrige e reprime, porque as pessoas devem usar com ética e com moderação o plano de saúde. O plano de saúde para os idosos, ele é um desafio enorme. Eu vou passar a responder as perguntas que estão chegando, mas eu vou pedir para você, Cícera, não sei se você consegue aí, quem consegue projetar o valor das mensalidades novas. Por quê? Como a vida é dura, gente, vocês devem focar no valor novo da mensalidade. Não há garantias de que o subsídio seja mantido. Por quê? O subsídio, ele é um excedente do pessoal da ativa, quando eu quito os 16% que esse pessoal tem que pagar para o MSI, que é o outro plano. E lá nós estamos com problemas, eu não tenho sobra de dinheiro para fazer subsídio. Então, eu não acredito que a gente vá zerar o subsídio, mas ele deve ter uma redução substancial. Então, vocês devem considerar a conta do valor cheio da mensalidade, porque esse é o valor da mensalidade do MSB. Os novos valores, Cícera, eu vou pedir para você projetar, porque as pessoas precisam ter clareza do cenário que se aproxima, que é um cenário muito difícil. Então, os novos valores do MSB são esses valores que a gente vai correr aí, vai projetar para vocês enquanto eu vou conversando e vou respondendo aqui um tanto de revolta, um tanto de ofensa, um tanto de insatisfação, um tanto de gente achando que o problema é o Metros, que se trocar a operadora vai ficar bom. Gente, ficar bom aqui é a gente não ficar doente. Nosso problema aqui é o nível de doença e a quantia de gente doença nesse grupo. Notem que na Odonto, o reajuste é 0 a 10 anos. Por quê? Porque lá se usa pouco. A sinistralidade é baixa, ninguém vai reajustar. No MSE, que é um plano muito mais caro do que o B, era muito mais caro, vai ficar muito perto do MSB, o reajuste é de 15%. Por quê? Porque a sinistralidade lá, menos gente lá ficou doente. Então, o problema é o grupo, o quanto esse grupo usa o plano, e isso castiga muito. Outra coisa que castigou muito o B, e foi uma decisão que foi tomada lá no passado, é permitir o uso de apartamento. Na verdade, a gente não tem um plano de enfermaria.
O MSB, ele não é enfermaria, porque todo mundo usa apartamento. Quando a conta é de apartamento, o valor do hospital é o dobro do valor. As pessoas pagam R$ 500 para ter direito ao apartamento, beleza. Só que a conta não é R$ 500 mais cara, ela é o dobro do valor de uma conta de enfermaria. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir isso, vamos montar um plano de enfermaria com o uso obrigatório de médico de família. Por quê? Isso diminui volume de consulta, diminui tratamento ambulatorial, mantém a qualidade do plano, porque a gente escolheu Beneficência para fazer isso com a gente. Beneficência é um excelente hospital, mas mesmo assim, o plano novo não será barato, porque não há como um atuário gerar uma conta. Quando ele pega a conta, ele pega esse grupo e ele roda no modelo novo. Esse grupo tem muita gente doente, e aí isso castiga a mensalidade num volume em que vai excluindo. E aí as pessoas estão me dizendo, vai sair todo mundo. Eu não sei se vai sair todo mundo, acredito que não, mas há um risco de sair um número considerável de pessoas, porque no valor de 59 anos, o valor será de R$ 2.900. E aí não contem com subsídio, porque eu não sei quanto será o subsídio, nem sei se vai ter subsídio. E aí, então, eu vou começar a responder considerando essas premissas, né? Por que nos anos que o valor não atingiu 100% não baixou? Porque a gente, quando não atinge 100%, a gente usa o fundo que permite a gente existir quando falta, porque a mensalidade que arrecadou no ano de 2024 foi 89 milhões. Nós gastamos 115. Nós temos que ter um fundo obrigatório por lei, que é um valor determinado, e mais a taxa de administração, que não está aqui. Então, é o fundo da sobra dos anos que não chegou a 100% que permite que a gente exista no momento de crise. Porque senão a gente teria que encerrar o plano. Se eu trabalhasse só com o dinheiro do dia, eu não podia operar. E a lei não me permite operar dessa maneira. A lei exige que a gente tenha fundos suficientes para momentos de oscilação em que a despesa é maior que a receita, e aí eu faço o reajuste no outro ano e ele volta para a normalidade, em que sempre a receita precisa ser maior do que a despesa. Lembrando que a sinistralidade 128 não inclui taxa de administração e constituição de fundo, que isso carrega e agrava muito a condição da mensalidade. Então, a gente não, quando chega em 90%, a gente dá reajuste. Antes de 90%, a gente mantém a mensalidade no mesmo valor e constitui fundo nesses momentos. Foi esse fundo constituído que permitiu que o MSB não parasse de operar, mesmo estando no vermelho, no ano de 2024. Vamos voltar lá para as perguntas que entraram muitas. Então, essa do 100%. Por que o Metros não contrata uma operadora de plano de saúde para gerenciar o MB e favorecer os aposentados? Porque não é esse o problema, né? O problema não é a operadora. O problema é o volume de gasto e o perfil do nosso beneficiário. Então, trocar de operadora não vai melhorar em nada a nossa gestão. Pelo contrário, se você olhar uma operadora de mercado, ela vai trabalhar com prazos piores do que o do Metros, elas não têm o índice de aprovação que o Metros tem, e a gente sabe que nem contratos no valor de que os Metros têm com a beneficência, por exemplo, a maioria das operadoras não tem. Então, o problema da mensalidade do plano não é a operadora. Claro, quem achar que é operadora tem que trocar de operadora, vai procurar plano em outro lugar, mas não é um problema de gestão que a gente tem aqui. O nosso problema aqui é o nível da idade do nosso público e o grau de adoecimento dele. Em 2025, o gasto foi menor que o gasto. Como irá ficar as mensalidades? Terá redução? Eu acredito que as perguntas estão erradas na formulação, não dá para entender o que foi dito, né? Nos anos em que a sinistralidade ficou abaixo de 85%, não houve reajuste. O fundo... não, essa é a resposta. Pagamos coparticipação em tudo que usar. Por que os pacientes de grandes despesas não pagam coparticipação? Porque não é possível. Numa despesa de... primeiro, a gente não paga de tudo. A gente paga
no MSB, vocês pagam de exames, consultas, pronto-socorros e internações em valores bem pequenos, porque a intenção aqui no plano de aposentado é não carregar na coparticipação. Se eu colocar a coparticipação numa conta de 1,5 milhão, eu vou ter dois problemas. Primeiro, eu vou quebrar a pessoa, porque ela não vai ter condição de pagar. Segundo, eu não vou conseguir receber. Vou abrir um déficit que vai para o fundo, vai consumir o fundo e vai tornar não sustentável o nosso plano. Então, cobrar... Primeiro, tem limite legal também, eu não posso cobrar 70%, 60% de coparticipação, né? Os nossos... a gente é comedido em cobrar. A gente cobra 30% de consulta, que é barato, de exame, que é barato, R$ 150 para pronto-socorro, que as contas de pronto-socorro são muito mais que R$ 150, a média é de R$ 3.000, e de internação, que chega até 1,5 milhão, a gente cobra R$ 500, né? Então, são valores módicos só para moderação, a gente não arrecada grandes valores com coparticipação, o valor é muito baixo, arrecadado com coparticipação. A legislação não permite, além de a legislação não permitir, seria discriminatório com quem é doente, né? Imagina cobrar de uma pessoa com participação numa quimioterapia, a gente inviabilizaria o tratamento. Aí o Sérgio Alves diz o seguinte, quando o PDV ou o PDI foi implementado pelo metrô, desde 2017, contribuiu para criar esse rombo. Por que o metrô não contribuiu para que o MBSB absorvesse? Bom, não vou dizer que o PDV, o PDI colaborou para o rombo. Na verdade, aqui, o que agravou a situação do MSB foi o envelhecimento da população. Teve um PDI que o metrô fez em que ele não pagou o plano, ele deu dinheiro para as pessoas não ingressaram no plano, elas pararam de pagar, saíram e depois elas pretenderam voltar. Algumas a gente autoriza, algumas a gente nem autoriza, porque está em condição difícil, doente, que não dá para aceitar. E o metrô, pela estrutura de formação do Metros, ele nunca teve obrigação de aportar recurso no MSB. E um plano de saúde sustentado inteiramente com o dinheiro do participante, ele é difícil de se sustentar, né? Quando a empresa não aporta recurso no plano dos aposentados, a tendência é que o plano fique muito caro. E aí, assim, vocês estão no mercado, vocês conhecem gente que tem outros planos e conhecem os valores praticados. Os planos de saúde estão realmente muito caros, né? Todo mundo conhece alguém que tem um plano de saúde e quando é barato demora muito para se conseguir cirurgia e quando é caro é difícil pagar, né? A Cidinha Ágil diz o seguinte, a venda de parte do patrimônio riquíssimo do Metros para ajudar a pagar essa conta? Então, vamos lá. O Metros não tem patrimônio riquíssimo, né? O que a gente tem de patrimônio são os fundos obrigatórios, que é o dinheiro que a gente tem que ter por lei, porque não pode operar plano de saúde sem ter fundo, e a sede do Metros, que foi comprada há muito tempo atrás e constitui garantia do fundo de operação do plano de saúde também. E aí a gente tem aqui o ambulatório, que funciona nessa sede, e tem a sede administrativa, que funciona aqui, que se não funcionar aqui, tem que funcionar em algum outro lugar, e o valor dela a gente usa como garantia de fundo. Então, vender não vai resolver em nada, porque eu tenho que pegar o dinheiro e guardar no fundo, que a lei me obriga a ter uma garantia, uma quantia de fundo, eu não posso usar todo o dinheiro, há uma garantia de fundo para operar que eu preciso ter, como se eu tivesse ali uma garantia de que eu vou conseguir pagar banco, que eu vou conseguir ter uma operação sustentável, e isso me exige alguns recursos, e a sede do Metros está nesse valor. A sede do Metros foi comprada lá atrás, um valor bom, ela valorizou, ela é um bom valor hoje, então esse patrimônio riquíssimo a que a Cidinha se refere, não sei qual é. Eu acredito que seja porque a sede aqui na Alameda Santos, que é um lugar valorizado, mas ele está sendo usado sim para a saúde, porque ele é uma parte do fundo que existe. Uma pessoa que se denomina Coruja da Colina, fala... Ela diz o seguinte, tivemos auditoria no Metros, qual foi a auditora? A Price.
A gente tem a auditoria todo ano, a Price audita, a gente tem a UEDA, que faz os cálculos atuariais, a gente tem a auditoria do Tribunal de Contas do Estado, tem a auditoria do metrô, que acompanha, e tem a auditoria interna. Então, não é por falta de auditoria, é por excesso de doente que a gente está numa situação difícil, né? Esse aumento é muito alto. Qual alternativa o Métodos pode apresentar para nós? Nós vamos apresentar 2 novos planos, em que não vamos garantir valores muito atrativos com relação ao que há hoje, porque a gente não consegue. Serão planos com novas estruturas, então vocês vão, assim, quem optar por esse plano vai usar o médico de família, num hospital bom, e a gente vai tentar, com isso, conter um tanto da despesa e fazer com que o plano não seja um plano que expulse as pessoas, porque eu sei que esse valor, especialmente se você olhar o valor cheio da mensalidade, R$ 2.900, para um casal pagar R$ 5.800, vocês, embora não seja o nosso desejo, mas é quase que uma expulsão para uma grande parte do nosso público que não tem recurso suficiente para arcar com essa despesa, né? E aí nós vamos apresentar esses 2 planos, a ideia vai ser torná-lo atrativo o máximo possível, então a gente está estudando uma coparticipação diferenciada ou até eventualmente uma ausência de coparticipação, um hospital de excelência, mas só um hospital, os tratamentos em poucas clínicas em que a gente fez negociações bem agressivas para conseguir valores melhores, mas haverá uma dificuldade inicial, porque hoje vocês usam o que querem, onde querem, aqui vai ter uma centralização, então você vai ter que se deslocar para usar o médico de família num lugar pré-determinado, só vai ter um hospital, então os tratamentos serão nesse lugar pré-determinado, há uma necessidade de alteração de cultura para o uso desse novo plano, né? E a gente deve fazer um plano complementar que tenha a Unimed fora de São Paulo, e aí em São Paulo não vai ter nada, porque a ideia é que usem fora, e fora de São Paulo vai usar só a Unimed rede básica. Então, a gente deve apresentar essas alternativas, não vou mergulhar nelas, primeiro, porque elas estão sendo gestadas, né? Então, a gente está registrando o plano, está num ajuste fino final, porque eu não posso divulgar as coisas e depois aparecerem inconsistências. É a primeira vez em 25 anos que a gente lança plano novo, então a gente está com assessoria, está olhando benchmark, mas é uma experiência nova para a gente. Por que a gente não fez isso antes? Porque, gente, com o plano do MSB, no valor que ele estava, não tinha como lançar um plano mais barato. Toda vez que a gente rodava, o atuário rodava e a mensalidade ficava muito próxima ao MSB, ela não fazia sentido. Agora ela faz sentido porque o MSB teve um reajuste muito significativo e a gente quer voltar lá para o patamar de R$ 1.900, que é o patamar em que a gente está trabalhando, não exatamente esse valor, mas que ficasse em torno desse valor. Então a gente vai trazer para vocês o plano novo e a ideia é que ele comece a ser vendido, né? Quem quer migrar, possa migrar em julho, para começar a usar em agosto, para não ter que pagar essa mensalidade de R$ 2.900 em agosto. A Mariângela pergunta o seguinte: vocês estão focando muito em quem gastou altos valores, mas não citam que a maioria faz pouco uso do plano, graças a Deus. Como fica essa compensação? Graças a Deus, a gente paga plano para não usar, igual seguro de vida, que a gente paga para não ser beneficiário, mas não há compensação. Esse é um grupo e a divisão é de risco. E aí, assim, se você dá sorte de não ser você o doente, a conta é partilhada entre todo mundo. E a gente faz votos que você não seja a pessoa que fica doente. Mas se você for a pessoa doente, a gente vai apoiar você e vai pagar o seu tratamento. E aí todo mundo vai pagar o tratamento. Porque senão seria venda de tratamento, né? Quando a gente quer uma individualização, eu não uso e, portanto, eu não devo pagar, então, quando você usar, você vai pagar o tratamento. A lógica aqui é a lógica do compartilhamento de risco. Então, assim, muita gente não usa, alguns usam, a gente paga a conta de quem usa. Plano de saúde, todo mundo usa um pouco, porque todo mundo tem consulta, todo mundo tem exame, todo mundo tem uma coisinha aqui, uma coisinha lá, que acaba usando. Então, eu não uso muito pouco, mas usa, né? A gente tem raríssimo caso aqui de gente que não usou nada, que não fez nenhuma consulta. Não é o que acontece. Então, todo mundo usa um pouco e alguns usam muito. Quando esses alguns têm mais de 59 anos, então a gente passa a ter um bom grupo usando muito.
E aí é o que castiga o plano. Por que a gente falou deles? Porque eles gastaram uma enormidade de recurso, né? Se a gente não tivesse esses 28 casos que gastaram metade da despesa, a gente teria outro valor. Só que eles estão no nosso grupo, e eles são nosso risco, e eles são nossos. E a vida deles está em risco, e a gente precisa cuidar deles. A gente existe para cuidar deles nesses momentos. E a conta é partilhada. Creio que faltou uma gestão eficiente de estudo de caso para mitigar, pois sempre haverá necessidade de prever aumentos. Se são necessários, deveriam fazer paulatinamente e não de uma vez. Aqui, Tomás, essa é uma decisão que a gente toma ano a ano. É uma decisão difícil. Por quê? Eu não quero exigir recurso além do que eu precise. Então, eu só vou pedir recurso para vocês quando eu atingir 80% da sinistralidade. Por quê? É um grupo de aposentado. Imagina que minha sinistralidade está em 80%, aí eu vou lá reajustar 15% e vou fazer fundo. E aí, no outro ano, também está baixo, eu vou pedindo. Tem gente que não aguenta pagar nem esses 15% e vai saindo. Então, a gente criou um critério, que é um critério legal, e a gente faz o reajuste quando atinge 80%. O problema é que esse ano deu 130%. E aí, assim, foi um aumento fora da nossa expectativa estatística, né? Porque a estatística, ela pega o passado e projeta o futuro. E aí, o comportamento alterou muito com relação à estatística, então acabou tendo esse pico. Mas a gente não reajusta quando não precisa. E quando a gente considera que precisa? Quando atinge 80%. Por quê? 80% eu ainda tenho que acrescer 10% de despesa administrativa e mais ou menos 10% para compor fundo. Então, quando atinge 80%, a gente reajusta. E tenta ser sempre o mínimo possível atingindo o bolso do beneficiário, porque são aposentados, então a gente não vai pedir dinheiro para além da nossa necessidade. Às vezes acontece de ter um reajuste muito alto, como é o caso. Não é ilegal, a lei permite que em grupos como esse aqui, como não é, a gente não trabalha com lucro, né? Como é um grupo, uma medicina de grupo, então o reajuste é de acordo com o uso. E o uso está demonstrado, está auditado, está conferido, foi usado, esses valores foram usados, foram pagos. Então, a gente precisa reajustar a mensalidade, e, lamentavelmente, ficou nesse valor de R$ 2.900, que eu lembro de novo, a tabela nova que eu gostaria de projetar, então vocês trabalhem com esses números aqui. Então, o MSB, vocês vão olhar aí, né, o inicial é 484 e o final é 2.904. Esse é o valor da mensalidade do plano. Ter subsídio ou não é um segundo assunto, que não há garantias de que teremos subsídio esse ano. A situação no MSI não é boa, eu só posso dar subsídio se lá tiver quitado, lá não quitou o ano passado, então foquem que o valor da mensalidade é R$ 2.904,39. Esse é o valor que vai ser rodado em agosto. E se a gente tiver uma notícia de subsídio, a gente dá essa notícia e avisa antes, mas hoje o valor da mensalidade é R$ 2.904. Esse aumento é muito alto. Qual a alternativa? Então, a alternativa serão os 2 planos, em que a gente vai tentar rodar com mensalidades mais razoáveis. Creio que faltou gestão eficiente. Bom, a gente faz o cálculo atuarial, mas aí o cálculo atuarial ele tem um limite, porque às vezes a realidade supera a ficção, e a gente projeta o futuro com base no passado, e se o futuro se altera muito diferente porque afetou o passado, aí não é uma questão de gestão ineficiente, é uma questão de que isso sai do cálculo, ele vai entrar nos próximos cálculos, o que carrega bastante também agora para gerar a mensalidade do outro plano, acaba ficando bem, bem carregado, porque a perspectiva de alta nesse grupo, ela está com a luz vermelha acesa, né? Antônio Carlos fala o seguinte: um casal pode optar por planos diferentes? Sim, pode optar por planos diferentes. O Miguel diz o seguinte: por que pagamos a contribuição extraordinária? O que é contribuição extraordinária? Alguém aqui do apoio consegue me falar o que é? Você está falando do MSB?
Que contribuição extraordinária é essa? Não sei, eu vou olhar aqui para poder te responder, né? Alguém sabe o que é para mim passar uma cola aqui? Contribuição extraordinária, tá? Acho que se ele puder exemplificar melhor a Eu acho que pergunta, contribuição se, extraordinária, você deve estar olhando plano de previdência, ou MSI, alguma previdência, outra isso coisa. aí. A gente não, eu não sei do que você está falando, não temos contribuição extraordinária, porque a gente tem a coparticipação. Mas aí, só para, como eu falei, só é consulta, exame, R$ 150 no pronto-socorro, R$ 500 numa internação, são valores módicos, e ainda tem limitador de desconto, então, nosso financiamento é por mensalidade, a coparticipação é só moderadora. Como ficam as pessoas em tratamento de câncer? Gente, o MBSB não está sendo encerrado, ele continua do mesmo jeitinho que está, né? O que acontece é o seguinte, o plano está caro. Se você tiver tratando câncer e quiser migrar para um plano que vai ser mais barato, nós vamos dar uma assessoria, você vai migrar o tratamento para o Beneficência Portuguesa. Quem faz tratamento na AC Camargo, quer continuar na AC Camargo, tem que continuar no MSB. O AC Camargo é um hospital caríssimo. Um dos motivos da gente estar tendo que dar esse grau de reajuste é o tratamento do AC Camargo, que custa 3 vezes mais que na Beneficência Portuguesa. É um excelente hospital, maravilhoso, não temos tecnicamente nada a reclamar do AC Camargo, mas o preço dele vale quanto pesa, né? Ele é muito caro. Então, se você quiser ir para o outro plano, a gente vai fazer um acompanhamento, uma tutoria, e você vai transferir o tratamento para o Beneficência Portuguesa. Se você quiser continuar sendo tratada no AC Camargo, vida que segue da mesma maneira, vai continuar sendo tratada lá, muito bem tratada, como sempre foi até hoje, só que vai gastar mais com isso. E aí, qual é o risco, né, gente? Aí, sendo muito honesto, né? O risco é as pessoas menos doentes tendem a sair do B e vão ficando cada vez mais gente mais doente. Aqui não tem limitador legal de reajuste. Todo ano eu vou rodar a tabela e vou transferir para mensalidade a tabela. E aí pode ter reajuste, vamos supor que fique só o pessoal que tem câncer. A mensalidade, o céu é o limite, né? Eu não vou falar o nome da operadora, mas tem uma operadora perto aqui da gente que a mensalidade para mais de 59 anos está R$ 25.000. Então, ela inviabiliza. O que acontece é o seguinte, a gente não fecha o plano, mas se não tiver medidas de contenção da despesa, fica inviável o plano. O MSB hoje, quem tem 2.900 tem 3.500. Não faz o menor sentido ficar no B, ele muda para o E. Porque no E ele tem mais hospitais, mais opções, é um plano melhor, e ele pode migrar para o E. Então, ele migra para o E, tem uma carência, mas ele migra para o E. Se ele não tem dinheiro, então ele migra para o plano que a gente vai criar, que vai ficar numa faixa de preço compatível com o que vocês têm hoje, sem contar subsídio. Lembrando que o subsídio subiu no telhado, não vamos falar de subsídio, estamos falando de mensalidade. Então, a gente está criando os planos. E aí, a gente vai começar, a partir do mês que vem, apresentado o plano novo, começar a perguntar para as pessoas, vocês querem ficar no B? Eu acho que não tem sentido. Eu acho que, olha, se você for pagar 2.900, você paga 3.500 e fica no E, porque se tiver 2.900 para pagar, R$ 600 a mais, você vai ficar no plano melhor. Ou você muda para o outro, que vai ficar muito menos do que isso. Agora, quem quiser ficar no B, fica do jeito que está. Vai ficar com o grupo que está no B, vai ficar no B, e vai ficar até que tenha uma pessoa, a gente tem fundo lá, está tudo garantido, está ok, ele vai continuar funcionando normalmente. É que perde um pouco a racionalidade, né? A Maria Célia, como fica quem mora no interior e utiliza a Unimed? A gente vai montar um plano só com a Unimed, Maria Célia. Aí você não vai poder tratar aqui em São Paulo, não vai poder usar os planos aqui de São Paulo, você vai ficar só com a Unimed básica aí em Santos. Santos, a gente tem notícia de que a clínica que a gente está usando talvez abra depois uma clínica aí, então, não agora para agosto, mas talvez tenha uma perspectiva de um plano que tenha um valor atrativo, mas vai levar uns meses ainda. Agora, nesse momento inicial, a gente vai oferecer a Unimed para vocês, e aí vocês não têm mais acesso ao ambulatório do Metros, ao tratamento aqui em São Paulo, vocês vão ficar com a Unimed do lugar onde vocês estão. Lembrando que no plano que vai ser aqui em São Paulo, tem porta de entrada obrigatória.
Portanto, ele tem, sim, uma previsibilidade de conter despesa. Esse da Unimed é uso livre. A tendência dele é ir como B, aumentar, escalonar isso ao longo do tempo. Mas o valor que eu rodei, não vou abrir para vocês ainda, porque eu não tenho certeza, mas ele vai ficar num valor bem mais atrativo do que esse valor que a gente está operando hoje, os 2.900, vai ficar muito menos que isso, tá bom? Eu quero saber como que fica a Unimed. Então é isso, vai ter um para a Unimed, a gente não vai desatender, tem muita gente aposentada morando aí ao redor do país e a gente não vai deixar esse público desatendido sem uma opção. Então a gente vai fazer um que vai ter só a Unimed. E aí vai ser o Unimed, aí aqui em São Paulo deve ter um hospitalzinho muito simples, que a ideia é que não se use, né? Até porque nem se vai recomendar usar, é o mínimo, só para cumprir a legislação, e vai ter Unimed fora de São Paulo. Então, muita gente perguntando onde é. O Metros não precisa obedecer os limites divulgados pela ANS? Não, isso é para plano individual, que inclusive você não consegue comprar em lugar nenhum, porque a ANS permite tratamento de qualquer valor, ela ingressa com tratamentos que custam 17 milhões de reais, e aí elas limitam o reajuste em 6%, 7%, 8%, que não é a realidade da saúde. Ou seja, as operadoras não vendem planos individuais mais. Se você for ver, você tem que abrir uma pessoa jurídica para poder comprar plano de saúde, ou entrar numa autogestão, ou não tem plano, porque você vai comprar plano individual aonde? Não tem para vender. Quando tem, é 30 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, que é justamente para você não conseguir comprar. Aqui é plano coletivo, então não se aplica essa regra. Nossa regra é por utilização. O plano individual da... Se vocês optarem por outro plano, oferecerão carta de portabilidade? Claro, né, gente? Claro, evidentemente. Inclusive, a gente vai ajudar no que puder. A gente está aqui para ajudar as pessoas, não é para dificultar. A gente está com os números difíceis, nosso grupo é um grupo difícil, mas quem for portar terá o nosso apoio e o que precisar da gente, a gente continua ajudando no que for possível. Eu quero, inclusive, abrir para consulta no ambulatório, né, pago, enfim, a gente tem projetos aí pelo futuro para ajudar quem não puder ficar no plano, porque a nossa função é ajudar o máximo possível. Espero que não vão, espero que vocês experimentem o plano novo, porque eu estou com muita esperança que esse plano novo será um plano que vai conseguir se manter estável. Então, claro, todo mundo que quiser portabilidade vai ter. Falei, olha, mudei para o E, para o B no ano passado por sugestão do Metros. Não fui informado que poderia não haver subsídio no metrô. Nesse caso, posso passar para o E novamente? Pode sim. A migração entre os planos ela é tranquila. Pode sair do E, vai para o B. A gente também não achava que ia ter esse reajuste nesse patamar. Agora não faz nenhum sentido ficar no B. Se você pode ir para o E, volta para o E e pronto, né? Qual a limitação de utilização do beneficência portuguesa? Você vai poder acessar o hospital só quando o médico de família recomendar. Então, você vai fazer o tratamento aqui com ele, aí ele vai fazer o exame, aí ele diagnosticou que você tem um câncer. Aí você vai com a cartinha lá no Beneficência Portuguesa, e aí você vai tratar no Beneficência Portuguesa. Fora isso, você vai usar só o pronto-socorro, e no pronto-socorro terá um auditor para evitar burlarem, né? Então, você não consegue acessar especialista na Beneficência Portuguesa. Você vai usar o médico de família, a clínica de família, e isso vai resolver grande parte dos problemas de saúde, e só quando você precisa trocar o joelho. Aí tem que ir lá colocar uma prótese. Aí sim você vai fazer a cirurgia no Beneficência Portuguesa. Então, o limite é esse. Tratamento de câncer será no Beneficência Portuguesa ou será numa clínica, que a gente tem algumas clínicas para aplicação de medicação, e tem um apoio, né? Porque a beneficência também não tem tudo, tem algumas coisas que a gente tem contratos muito específicos que serão, mas será sempre onde a clínica nossa de médico de família vai indicar para você onde você não vai escolher. E o fato de você não escolher diminui muito o custo, porque você vai onde a gente tem um contrato bom, onde tem qualidade, porque a gente não pega prestador sem qualidade, mas impacta muito quando você fica livre no mercado, aí você vai fazer o tratamento que o médico quer, e às vezes o médico quer tratamento que não tem
que é fora de bula, está fazendo experiência, e isso encarece muito o plano, né? Porque não fica no by the book. Bom, gente, era o que eu tinha de perguntas aqui, era isso. E o meu alerta para vocês é, embora a gente tenha dito 47% de reajuste, considere a mensalidade cheia, porque eu não sei como que vai ficar o subsídio. Então, o valor é de R$ 2.900. E em breve a gente vai fazer uma live explicando a estrutura dos dois novos planos. A gente vai perguntar para vocês se vocês querem ficar onde estão ou se vocês querem mudar. A ideia é que vocês mudem, experimentem um plano novo, depois se quiser mudar de volta, a gente vai dar um período em que você não vai ter carência. Então, eu queria incentivar as pessoas a usarem o modelo novo, porque é um modelo que cuida com muita eficiência da saúde das pessoas, sem desperdício, com eficiência, com qualidade, com preço. Então, acho que vale a pena vocês testarem antes de ir para o mercado. Lembrando que a gente tem restrições para retorno. Então, assim, porque o que a gente observou, tem gente que sai do Metros, aí quando descobre que está doente, vai voltar para o Metros, né? Então, se você vem aqui, faz um tratamento e fica, sai, tudo bem. Aí você entra, faz o tratamento e sai, tudo bem. O terceiro retorno a gente não aceita mais. Então, o comitê de gestão nega o terceiro retorno, porque isso é visto como uma quebra da filosofia do plano, que é você ficar no plano para usar quando está doente, né? Para você vir aqui fazer um tratamento e ir embora, né? E aí, quem sair do Metros, depois pode ter dificuldade para voltar. O comitê de gestão costuma ser bem criterioso em que ele aceita, porque isso impacta muito a nossa sinistralidade. Mas o plano novo, eu estou com muita esperança que ele traga aí uma luz para a gente prestar uma saúde de qualidade para o nosso público. O Cícera, eu acho que eu encerrei aqui. Se você quiser falar um tchau aí para as pessoas. Obrigada, e vamos seguir Alexandra. firmes e fortes aqui. E a gente vai fazer tudo que seja possível, mas um tanto que não seja possível, para que a gente não perca vocês. A gente está aqui para prestar serviço para vocês e a gente não quer perder nenhuma vida. Por isso que a gente correu, é muito trabalhoso montar plano, a gente negociou tudo, conversou, fez, rodou catuário, rodou contrato para chegar em mensalidade, para ter espaço. Então, a gente está trabalhando bastante para conseguir uma alternativa para que vocês não percam o plano de saúde. Esse é o nosso objetivo aqui e o compromisso nosso de fazer o nosso melhor para que vocês continuem conosco. Então, dê um voto de credibilidade, testem o plano novo, né? A gente não vai ter pênalti. Assim, você vai para o plano novo e volta para o outro, se você quiser, mas não saiam do Metros num primeiro momento. Não faça. Eu sei que irritados com o mundo, às vezes a gente tem a raiva fala mais alto, né? Eu imagino o grau de irritação que um aposentado tal saber que justamente na vez que ele fica doente, o reajuste dele é maior do que o do resto e não guarda nenhuma relação com o reajuste do salário dele, né? E isso é muito injusto, é uma injustiça da vida, uma injustiça em que a gente precisa se debruçar para encontrar soluções para essa situação. Então, minha mensagem é essa, tudo que eu puder fazer, eu assisto, toda a equipe aqui da saúde, a gente está trabalhando muito para colocar em pé um plano que caiba no bolso de vocês, mesmo que não tenha toda as possibilidades que hoje a gente tem, mas que seja um plano que dê uma dignidade na saúde. Então, esse nosso compromisso, nosso projeto, e seja difícil ou não, a gente está aqui para explicar o que a gente está fazendo sempre, porque esse compromisso de transparência, de honestidade, eu acho que faz parte do DNA do Metros, e mesmo a vida sendo dura, nós estamos aqui e estamos juntos. É isso, gente. Obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite.